Olha, o que a gente sabe é o seguinte: acabou a palhaçada, né? Essa tem sido a síntese que eu uso em relação ao governo Trump. Os Estados Unidos estão fazendo com o Trump aquilo que fez com o Reagan, que é a paz por meio da força. E para isso vingar, para isso funcionar, é a diplomacia dos sticks and carrots, né? Do porrete e da cenoura. Talvez inadvertidamente admitem que o STF descumpre as regras e basicamente eles admitem que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte deu um golpe no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Trump reúne altos comandantes das Forças Armadas Americanas e prepara enfrentamento militar. É isso mesmo. Donald Trump defendeu que cidades americanas sejam transformadas em campos de treinamento para o exército durante encontro com altos comandantes das Forças Armadas realizado nesta terça-feira em Washington. O presidente dos Estados Unidos argumentou que o país enfrenta ameaças de inimigos internos em território americano, em vez de potências estrangeiras tradicionais. Abre aspas. Estamos sob invasão vinda de dentro, não diferente de um inimigo estrangeiro, mas mais difícil em muitos aspectos, porque eles não usam uniformes. Fecha aspas. Declarou Trump durante reunião em base militar na Virgínia. O presidente não especificou claramente quem seriam estes inimigos internos. Em abril, ele mencionou uma suposta invasão da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para justificar deportações em massa. Na semana passada, Trump assinou ordem executiva classificando o movimento Antifa como organização terrorista doméstica. Durante seu pronunciamento, o presidente adotou tom semelhante ao de seus comícios, mencionando o aumento de tarifas globais e sua decisão de renomear o Golfo do México para o Golfo da América. O presidente indicou planos de intensificar a presença militar em áreas urbanas. Abre aspas. Eu disse ao Pete Hegseth que deveríamos usar algumas dessas cidades perigosas como campos de treinamento para nossas Forças Armadas, a Guarda Nacional, mas Forças Armadas, porque entraremos em Chicago muito em breve, que é uma cidade grande com um governador incompetente. São lugares muito inseguros e vamos endireitar um por um. Fecha aspas, acrescentou Trump. Meus amigos, o Laranjão não está para brincadeira no seu segundo mandato. Talk Show, vamos para as guerras de Donald Trump. A primeira, o Lourão denunciou 274 agentes do FBI infiltrados no Capitólio naquele fatídico dia 6 de janeiro. Donald Trump diz que agiram como agitadores e insurrecionistas. Christopher Wray negou repetidamente a presença dos agentes republicanos, no entanto, obtiveram imagens completas do 6 de janeiro no Capitólio antes do sigilo, e as gravações revelaram a presença de agentes entre os manifestantes. Trump mandou na lata. O FBI violou todas as regras e protocolos. Certamente não estavam como autoridades policiais naquele evento. O incidente resultou em 5 mortes e centenas de prisões. O FBI e o Departamento de Justiça não comentaram ainda o assunto. Os republicanos vão convocar novas audiências no Congresso norte-americano sobre esse caso escandaloso. Rodrigo Constantino, manipulação do 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, né? Quando a gente vê esse tipo de insurreição, em geral, elas são manipuladas mesmo, né? Você tem que pensar o seguinte, né? Quando tem uma turba insatisfeita, indignada com alguma coisa, ali no caso eles achavam que tinha tido fraude eleitoral. Tudo que você precisa para transformar uma manifestação numa confusão deliberada é de algumas faíscas. Quem estudou Psicologia das Massas, tem um livrinho do Gustave Le Bon, muito bom sobre isso, a psicologia das massas, né? Entende isso. É que nem você vai no Maracanã, na final do jogo lá do Flamengo, vai ter uma turba lá achando que o juiz roubou, ensandecida, não sei o quê. Se você bota alguns infiltrados, joga lenha na fogueira e tudo, aquilo ali pode descambar por uma grande confusão, uma grande baderna, né? Então, está muito claro que
houve algo dessa natureza ali. A gente tem que lembrar que o Deep State atua para boicotar o Donald Trump há muito tempo, desde o primeiro mandato a partir de 2016, da vitória de 2016. O James Comey, que foi o diretor-geral lá, o que comandou o FBI, foi indiciado agora. Ele é alguém totalmente partidário, que quer ver o Trump atrás das grades, né? Aquela manifestação do Capitólio ali, tiveram coisas muito estranhas que aconteceram. Muita gente, na época, já questionou, né? Acho que a polícia falhou, por que permitiram chegar tão longe, a invasão em si, né? Aquele cara lá, o xamã lá, com vestido a caráter de William Wallace, né? Depois imagens que foram mantidas sob segredo na comissão da Câmara que estava investigando isso, mostraram que ele foi ciceroneado por policiais na maior tranquilidade dentro do Capitólio. Então, coisas estranhas aconteceram e a gente tem que ir a fundo nessas coisas, porque aquilo foi um marco da narrativa democrata. E como o próprio Ben Shapiro, entre outros ícones conservadores, sempre deixaram claro, né, não havia muita controvérsia em relação ao Capitólio, ao 8 de janeiro. Todos os conservadores condenam a forma como aquilo terminou. Então a discussão não é acusar o Trump e os trumpistas de golpistas, né? Ninguém concordou com aquilo. O Trump mesmo tuitou, vão para casa. Ele antes convocou uma manifestação pacífica, usou essa palavra, né? Então aconteceram coisas suspeitas para que uma narrativa que estava na ponta da língua, que estava prontinha já, no prelo, pelo Partido Democrata, pudesse ser usada para perseguir Trump e seus apoiadores, que eles são uma ameaça terrível à democracia, que eles são fascistas, que eles são golpistas e por aí vai. Soa familiar? É por essas e outras que eu brincava com a Ana Paula Henkel, minha amiga e parceira do 4x4, que nós vínhamos do futuro, 2 anos do futuro. O que aconteceu no 8 de janeiro no Capitólio, no 6 de janeiro aconteceu depois no 8 de janeiro no Brasil, também com coisas muito suspeitas que a gente ainda vai um dia averiguar mais a fundo. E agora no Braddock Show vamos ao conflito, que o Lourão está chegando para participar de algo completamente inédito. Donald Trump estará na reunião absolutamente inédita com comandantes em Quantico. Todos os generais e almirantes do mundo foram convocados. Trump comenta sobre esprit de corps e como os Estados Unidos nós estamos bem. Cerca de 800 oficiais generais, mais assessores, cerca de 1.000 pessoas, vão participar desse evento. O secretário Hegseth quer cortar 20% dos generais. Já demitiu 24 oficiais superiores. Uma senadora questiona os custos de trazer toda urgência para os Estados Unidos e tem uma especulação, cortes em civis e bases mundiais. Também tem uma possível redução de forças na Europa e Oriente Médio. Hegseth quer enfatizar o ethos guerreiro e o apoliticismo que estaria vigente nessa operação. Agora, vamos prestar atenção num dado que é curioso. Tem o chamado Pentagon Pizza Index. O que isso quer dizer? Tem uma estatística, olha só, do Pentágono em cima de quando se está próximo de um conflito ou tem uma reunião importante, uma decisão que vai ser tomada muito fundamental nos arredores do Pentágono nos Estados Unidos, o consumo de pizza aumenta e isso já é verificável em pesquisas lá nos Estados Unidos. Então é algo impressionante que chama demais a atenção. Então, Rodrigo Constantino, ali nos Estados Unidos, começa em pizza a grande decisão. E aqui acaba, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse índice, Serrão. Realmente é uma descoberta interessante, né? Os Estados Unidos têm índice para tudo. Olha, o que a gente sabe é o seguinte, acabou a palhaçada, né? Essa tem sido a síntese que eu uso em relação ao governo Trump. O Hegseth é alguém que abomina, por exemplo, a política identitária dentro das Forças Armadas, ele quer meritocracia, ele quer soldados capazes, o que é óbvio, né? A gente, na hora que
A gente está em guerra, a gente quer uma máquina de guerra eficaz, com possibilidades e probabilidade concreta de vencer as guerras, né? Que a gente, porventura, entre. Então, isso foi esquecido no governo democrata, né? Agora mesmo o Trump já delineou o plano, né, de 20 pontos para a guerra da faixa de Gaza ser encerrada e disse que o Bibi Netanyahu já concordou com o plano do Trump, que foi elogiado até pelo progressista Eric Blair, né? O Tony Blair, desculpa. Eric Blair é o George Orwell. O Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, que é de esquerda, elogiou o plano do Trump, né? Então, de novo, os Estados Unidos estão fazendo com o Trump aquilo que fez com o Reagan, que é a paz por meio da força. E para isso vingar, para isso funcionar, é a diplomacia dos sticks and carrots, né? Do porrete e da cenoura. Você precisa usar o soft power. Os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, um PIB de mais de 30 trilhões, é importante para todo mundo. Você tem que usar isso como arma, mas você tem que usar também a ameaça crível do uso da maior potência bélica militar do planeta. E isso tem que estar na mesa. E tem que ser uma ameaça que o lado de lá, digamos assim, acredite. Olha o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela é um bom exemplo, né? Se alguém acha que o Trump está blefando, é bom pensar duas vezes. Então, já está lá com os seus navios, submarinos, 4.000 Marines, já fez alguns ataques pontuais, cirúrgicos, em embarcações ligadas aos cartéis, está lá pressionando, está chegando, né? Então, essa é a visão que os Estados Unidos do Trump têm em relação ao uso desse aparato bélico para conseguir atingir os interesses, os objetivos do próprio país, né? Quem estiver na frente disso, né? Quem estiver peitando o Trump e esse poderio bélico todo, que, repito, voltou a ser meritocrático, né? Pode pagar um custo muito alto. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia relativa, ou também, mais popularmente conhecida, ditadura do judiciário. Hoje acontecerá a troca da presidência da nossa magnânima, divina Suprema Corte. Sai da presidência o Barroso, depois de algumas crises de choro, muito mimimi, inclusive achando que está pensando até em fazer um retiro espiritual e que vai sair do STF. Sim, há essa possibilidade. Eu acho que o Barroso acredita que saindo do STF, abandonando o seu cargo, ele não sofrerá as consequências, né, como lei Magnitsky, que muito provavelmente virá até ele. E entra no lugar dele o Edson Fachin, um notório apoiador do MST e da Dilma. E aí a imprensa, que sempre defendeu essas ações do Alexandre de Moraes, dizendo que elas eram democráticas, sempre falando que nunca houve nenhum atropelo, nenhum desrespeito ao devido processo legal, e, na verdade, até acusando aqueles que criticam essas decisões como golpistas ou fascistas ou extrema-direita, solta uma matéria hoje onde eles, talvez inadvertidamente, admitem que o STF descumpre as regras e, basicamente, eles admitem que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte deu um golpe no Brasil. E eu não estou exagerando. A matéria está aqui, eu compartilho ela com vocês. O que pensa a Folha? Então, é a Folha que está dizendo isso. Vamos lá. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Então, na manchete, admitindo que o STF está fora de controle. Eles não estão conseguindo mais se conter. Aí, vamos lá. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos. Espera aí. Então aqui, tá vendo? É o jornalismo burro, né? Eles estão admitindo que o julgamento do Bolsonaro foi um julgamento com ativismo, coisas inéditas, né? Heterodoxias e excessos. Excessos, entenda-se, atropelo constitucional, desrespeito à liberdade de expressão, desrespeito à defesa. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF, aqui eles estão definindo o golpe, ó. O STF tomou para si tarefas que caberiam à PGR. Então, beleza, o STF é um tribunal de exceção. Invadiu a seara do Legislativo
como quando alterou o marco civil da internet. Olha só o que a Folha pensa, gente. A Folha pensa o quê? Olha, o STF deu o golpe, mas aí o editor vira e fala assim, cara, não fala isso não, fala de uma maneira mais... usa os eufemismos aí, fala de uma maneira mais educada. Não, então tá bom, não vou falar que o STF deu o golpe, não. Vou falar que o STF tomou os poderes do PGR, do Legislativo, mudou o marco civil da internet, age com ativismo, heterodoxias e excessos. Não falou a palavra golpe aqui, mas descreveu exatamente o que seria um golpe do judiciário. Aí mais embaixo, olha aqui. Entre elas estão em especial os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes, como o das milícias digitais, aberto em 2021 e destinado a vigorar em 2026. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Peraí. Então o Alexandre de Moraes está desrespeitando a toga para perseguir pessoas que pensam diferentes dele? É mais ou menos isso? É isso que está acontecendo? E aí vai. Além de tomar para si tarefas que em circunstâncias regulares caberiam à Procuradoria-Geral da República, o Supremo também invadiu nos últimos anos a competência do Legislativo, como quando se arvorou modificar o marco civil da internet, prejudicando a liberdade de expressão e a segurança jurídica. Tá, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é a Folha de São Paulo, que tem um viés de esquerda. Agora, Moraes, eu acho que, seguindo a coerência que o senhor tem demonstrado ao longo dos últimos anos, o certo seria colocar a Folha de São Paulo também no inquérito das milícias digitais. Porque o que eles estão escrevendo ali é justamente o que nós estamos falando há vários anos, o que acarretou na nossa inclusão no inquérito das fake news, busca da Polícia Federal nas nossas casas, derrubada das nossas redes, bloqueio de contas. Só que nós estamos agora lendo um artigo da Folha de São Paulo. Agora não sou eu mais que estou dando essa opinião, é a Folha de São Paulo. Então, assim, eu acho que pelo bem da nossa democracia, no mínimo, a Folha de São Paulo tem que sofrer uma busca e apreensão, tá? E também ter, obviamente, suas redes sociais bloqueadas. E para concluir, no UOL, Fachin assume STF sob sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso. Aí olha a primeira linha. Os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Pera aí. Então aqui até o UOL, esse é esquerdista ao extremo, tá? Até o UOL está admitindo que os julgamentos do STF são políticos? Então a condenação do Bolsonaro foi política e não técnica? Por isso ela deveria ser, então, anulada. Vocês entendem? A anistia geral, total e restrita não é por causa do Bolsonaro e nem só por causa dos presos, é para resgatar a segurança jurídica no Brasil, que foi destruída por alguns membros da Suprema Corte. É só isso. Nós da direita não queremos que seja fechado nenhuma instituição, nós queremos que a Constituição, o devido processo legal, seja seguido. Só que parece que hoje no Brasil você pedir isso é a coisa mais antidemocrática que você pode falar. Então, fica aí um artigo da Folha de São Paulo, que com certeza agora a Folha de São Paulo vai ser colocada no inquérito das fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, pelo bem da nossa democracia. É um absurdo aceitar que um jornal da envergadura da Folha de São Paulo fale isso aqui, ó, que o Supremo está fora de controle, que ele pegou o poder da PGR, que ele pegou o poder do Legislativo, que ele está fazendo excessos, que ele está fazendo ativismo. É um absurdo, não pode. Isso pode acabar com a nossa democracia. Então, prisão para todo mundo na Folha de São Paulo, tá bom?